Hoje a gente vai discutir uma questão profunda e cujas respostas são bastante importantes para a gente moldar a nossa vida. Dependendo como a gente encarar o problema que a gente vai ver, as ideias que eu tenho sobre religião, sobre espiritualidade, sobre Deus podem ser totalmente diferentes. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Uma pergunta que sempre afligiu os sábios da Kabbalah foi: será que absolutamente tudo o que acontece no mundo é de Deus, ou tem coisas que acontecem sem que Deus tenha alguma coisa a ver com isso? Num primeiro momento, a pergunta pode até parecer um pouco herética, de um herege. Como é que eu posso imaginar que vai ter algo que acontece no mundo sem que Deus se envolva? Mas você vai entender o porquê da pergunta se eu explicar um pouquinho o contexto. Por que os sábios da Kabbalah perguntam isso? Primeiro, vamos lá. Obviamente, existem coisas ruins que acontecem no mundo, A gente tem fome, doença, praga, guerra. Se eu falar que Deus está envolvido com tudo que ocorre no mundo, eu tenho que presumir que Deus é que está permitindo todas essas coisas ruins. E isso, então, já me impede de falar, por exemplo, que Deus é totalmente bom, como algumas pessoas falam. Por outro lado, se eu falar que não é Deus quem faz essas coisas, e eu falar, não, Deus é só bom, ele só traz coisas boas, fica a pergunta, quem é que está fazendo essas outras coisas? Existe uma força que cuida do mal, ou é o homem que está fazendo alguma coisa e aí Deus não está interferindo e isso gera o mal? E aí o problema é, eu vou concluir então que Deus não controla tudo? Bom, deu para perceber que a questão é bastante complexa. Qual é a visão da Kabbalah? A Kabbalah vai dizer que tudo que ocorre, absolutamente tudo que ocorre no mundo é sim vontade de Deus. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. E não só isso. A Kabbalah diz que quando uma situação boa muda para uma ruim, e quando uma ruim muda para uma boa, também foi Deus que operou a mudança. Por que isso vai ser importante a gente já vai entender. Mas veja que eu disse que essa é a visão da Kabbalah. Porque existem sábios no judaísmo que vão discordar. Para dar um exemplo, o Maimônides, o Rambam. O Rambam diria que as situações no mundo podem mudar por interferência humana, sem que Deus nada tenha a ver com isso. Para Maimônides, ele diz explicitamente, Deus não interfere para ajudar, por exemplo, pessoas com problemas. Ou seja, Deus pode criar algo bom e o ser humano estragar. Ou vice-versa. Deus pode enviar algo ruim para uma pessoa e o ser humano corrigir. O Maimônides dá inclusive como exemplo uma doença. Deus manda uma doença, o ser humano vai atrás da cura, se cura. Lembrando que o Maimônides era médico. Na verdade, para o Maimônides, o que realmente define que tipo de vida a gente vai levar, se boa ou ruim, é a nossa inteligência e os nossos processos mentais e de pensamento. Ou seja, se a gente tem inteligência e astúcia para sair dos problemas, muito bom. Ou tem gente que usa a inteligência para se meter em problema. Problema dele. Mas na visão da Kabbalah, ficando aí no mesmo exemplo, médico, tanto a saúde como a doença viriam de Deus. E a mudança entre os dois estados também. Se eu estava doente e me curei, foi porque Deus interveio. Claro que pode ser que eu me curei porque eu fui no médico, tomei os remédios, fiz os tratamentos recomendados. Mas olha a lógica da Kabbalah. A Kabbalah vai dizer que apesar disso, se Deus não quisesse, ainda assim, com tudo que eu fiz, com tudo certinho, eu não teria me curado. Então, uma primeira conclusão muito importante da gente tirar daqui, e que muita gente ainda vê as coisas desse modo, para Kabbalah é um modo errado, é que a gente não pode achar que coisas boas vêm de Deus e coisas ruins vêm de alguma outra entidade. Como, demônio, diabo, Satã. Isso para Kabbalah seria uma heresia. Nesse sentido, é interessante notar que várias bênçãos no Sidur, no livro de rezas, se elas forem lidas metaforicamente, lembram exatamente isso, que não tem duas entidades. Por exemplo, várias bênçãos diz o seguinte: a gente agradece, louva a Deus, por ser Ele que cria a luz e a escuridão. Ou seja, por ser Ele que define o dia e a noite. Na verdade, o que a gente está dizendo? A gente agradece a Deus por Ele definir dois opostos, luz e escuridão, bem e mal. E a gente está falando, não tem duas entidades para cada um deles. Não é Deus cria a luz e o outro lado é criado por outra coisa. Bom, e por que eu estou falando de tudo isso aqui, nessa porção, nessa semana? Porque eu acho que o mais importante da lição vem agora. A Kabbalah diz que tudo que ocorre no mundo nunca é só bom ou só mal. Na verdade, é sempre as duas coisas juntas e ao mesmo tempo, bem e mal juntos. O que acontece é que nós, seres humanos, temos uma visão
muito limitada, muito parcial das coisas, né? A gente é subjetivo e limitado. Quando alguma coisa acontece, eu analiso se aquilo é bom ou mal, pensando apenas no futuro imediato, né, no que eu consigo ver de consequência imediata, e pensando em mim. Mas o que diz a Kabbalah? Que algo que agora eu considero mal pode se mostrar bom. Todo mundo já passou por isso na vida, né? Então, se aquilo que eu achei que era mal se mostrou bom, não é porque aquilo era bom e mal ao mesmo tempo? Essa é a pergunta da Kabbalah. E por outro lado, eu falei que a gente é subjetivo, né? Que a gente é parcial. Quando algo acontece e eu digo que é mal ou bom, é porque eu estou pensando no meu ponto de vista. Mas o que diz a Kabbalah? Sempre que algo é ruim para mim, vai ser bom para o outro. Vai ter alguém que vai se beneficiar. E vice-versa. Tem inúmeros exemplos, tá? Dos mais simples aos mais complexos. Vou citar alguns para ficar mais claro. Se eu ganho um jogo, para eu ganhar um jogo, meu adversário tem que perder. É o mesmo evento. Bem e mal só está dependendo agora apenas do ponto de vista. Quando eu fico doente, eu posso achar péssimo, mas o médico que vai me atender e vai ganhar uma consulta, vai fazer a operação em mim, vai ficar feliz da vida. E agora pegando um exemplo dessa porção. Quando o Egito recebe as pragas, o povo de Israel vive mais tranquilo. Percebe? Então, para encerrar o assunto, eu acho que o mais importante em toda essa discussão que eu trouxe é fazer a gente parar de pensar tanto a vida em termos de bem e mal e passar a pensar mais em termos de eventos que ocorrem, ponto, né? Sem definição. Além disso, lembrar que ainda que eu queira catalogar as coisas como boas ou ruins, a minha catalogação sempre tende a ser muito parcial e muito limitada. E o que eu considerava ser A pode muito facilmente ser considerado B amanhã, né? Ou ser considerado B por outra pessoa que estiver na mesma situação que eu. Eu acho que se a gente lembrar dessas coisas, a gente tem uma visão de mundo bem mais interessante e uma vida bem mais leve. Um beijo grande, boa semana a todos, tudo de bom e Shavua Tov.